Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. Essas palavras do Santo Evangelho justamente se aplicam de modo muito objetivo na vida de São João Maria Vianney, a qual a festa nós hoje celebramos, que é o padroeiro da nossa administração apostólica, padroeiro de todos os padres e também dos párocos. Nós celebramos hoje a memória, a festa litúrgica do extraordinário Curadars, São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos. Porque a igreja, nós podemos nos questionar, por que a igreja escolheu este homem para ser o padroeiro dos párocos, quando existiram milhares de sacerdotes santos ao longo destes 2000 anos de igreja? Se nós olhássemos com a estética ou com a cultura e a ideologia dos nossos dias de hoje, São João Maria Vianney seria também deixado de lado, excluído, porque ele não é uma pessoa que atraía os olhares de muitas pessoas, porque justamente, como ele mesmo dizia, ele não tinha beleza física. Nós, infelizmente, hoje os modelos sacerdotais que nós temos nos nossos dias, nós percebemos que a vaidade está sempre presente, mas nós poderíamos então nos questionar, por que a igreja escolheu São João Maria Vianney como o patrono, o padroeiro dos padres de todos os párocos? Se existiram pessoas mais santas, sacerdotes mais santos, mais sábios, sobretudo, nós sabemos muito bem que na vida de São João Maria Vianney, a sua dificuldade até chegar ao sacerdócio. Eu também, de modo particular, durante 8 anos no seminário, sei como que é difícil chegar ao dia da ordenação. E para São João Maria Vianney foi muito pior. Nós devemos recordar que ele nasceu num período histórico muito conturbado, era a ocasião da Revolução Francesa. Então, os padres católicos de verdade não poderiam celebrar publicamente a Santa Missa, porque eles eram presos e mortos. E existiam os padres juramentados, que faziam parte do governo, da ideologia revolucionária daquele tempo. E São João Maria Vianney, desde criança, ele começa a participar da Santa Missa, mas rezava constantemente. Seus pais deram a ele uma piedade, uma instrução religiosa, a qual vai perdurar durante toda a sua vida. Quando nós pensamos do melhor modo para formar um padre, nós pensaríamos que seria do modo mais cômodo, poderíamos dizer assim. Mas São João Maria Vianney não teve sequer um seminário para poder estudar. Ele passou a sua formação durante muito tempo com um padre, o qual o acompanhou a sua vocação e que apoiou a sua vocação até ela se concretizar na ordenação sacerdotal. São João Maria Vianney tinha uma devoção profunda à Santíssima Virgem Maria e também um amor à Eucaristia. Ele tinha justamente como fundamento da sua vida espiritual o exemplo daqueles sacerdotes santos que corriam risco de morrer porque celebravam a Santa Missa. Isso tudo foi moldando a vida de São João Maria Vianney. Então nós nos perguntamos, e a resposta justamente é porque São João Maria Vianney é um raio de luz no meio das trevas da Revolução que inauguram os tempos modernos. Se Lutero disse não à Igreja, a Revolução Francesa vai dizer não a Cristo. E justamente também nos nossos tempos, sobretudo naquele filósofo que dizia sobre a morte de Deus, Nietzsche, nós vemos as consequências da Revolução Protestante, da Revolução Francesa e também a Revolução Moderna dos nossos dias. Dizendo não à Igreja, não a Cristo e depois não a Deus. E São João Maria Vianney está justamente neste contexto geral da Revolução, das trevas do mundo. Sim, o mundo como nós o conhecemos foi moldado pela Revolução Francesa e São João Maria Vianney é uma resposta do céu a esta revolução. Então,
a vida e o exemplo, a santidade de São João Maria Vianney brilhou tanto na França, na Europa e no mundo inteiro, que foi uma resposta eloquente aos problemas da igreja, aos problemas também da sociedade. E nós também nos perguntamos, mas em que sentido São João Maria Vianney é uma resposta do céu à revolução? Nós poderíamos pensar que para argumentar contra uma ideologia, nós deveríamos saber profundamente a respeito da filosofia, os argumentos filosóficos, teológicos, argumentos humanos a respeito que nós poderíamos usar contra a falsidade, contra a mentira, mas a resposta dele não surgiu justamente de meios, de causas humanas, mas era justamente uma causa sobrenatural. Era a sua intimidade com Cristo que fez com que ele fosse de fato uma luz no meio das trevas, a ordem no meio do caos. O mundo da Revolução Francesa é um mundo que se tornou cada vez mais materialista. Nós poderíamos pensar, também nós muitas das vezes agimos de modo materialista, colocando de modo preponderante a matéria em relação aos bens espirituais, à ordem sobrenatural. Muitas das vezes nós queremos possuir cada vez mais coisas e colocamos deste modo o nosso centro do nosso coração justamente na matéria e no dinheiro. Ou seja, a resposta para a felicidade do homem, segundo o materialismo, e aí vem todas as ideologias, o comunismo, o socialismo, justamente dizendo que a felicidade do homem está sobre a terra, ou seja, não existe vida eterna. Deus seria uma alienação, argumentam esses ideólogos, simplesmente seria uma fábula da mente humana, uma ideologia, segundo ele, um jogo linguístico e também poderíamos dizer um jogo psicológico, porque seria confortante acreditar em algo que nos protege. Diríamos nós hoje, para escravizar também, eles dizem, para a religião existe para escravizar as pessoas, e assim nós vemos que as pessoas começam a se comportar como animais. Quando São João Maria Vianney chegou à pequena cidade, ou uma vila de Ars, que tinha no máximo 200 pessoas, ele percebeu que de fato, ele constatou esta realidade. Se tira um sacerdote de um lugar, de uma cidade, de uma paróquia, aquelas pessoas em pouco tempo irão adorar as bestas, ou seja, irão colocar a matéria, os ídolos, os pecados no lugar de Deus. E deste modo nós percebemos a importância fundamental de São João Maria Vianney naquele contexto. Ele chegou ali depois da sua ordenação, e a sua ordenação também não foi uma celebração grandiosa, porque ele caminhou quilômetros para chegar até onde o bispo estava. Ele carregou os paramentos nas mãos, a alva, tudo aquilo que ele precisava para a ordenação, e foi caminhando até o bispo. E ali, distante de uma grande multidão, sem fotógrafos, sem câmeras, ele pôde receber a ordenação, e que era de fato o mais importante, aquilo que ele almejava. Então isso também demonstra a pobreza e a simplicidade do sacerdócio. Os sacerdotes não fazem votos de pobreza de modo estrito como os religiosos, mas devem seguir o exemplo de Cristo pobre, e também, sobretudo, a vida de São João Maria Vianney nos demonstra esta realidade. Muitos de nós, no nosso tempo, já escutou que os padres usam casulas, paramentos cheios de bordados, de dourado. Poderia ser uma vaidade? Poderia ser uma vaidade. Mas se nós olharmos na lógica de São João Maria Vianney, o que ele nos ensina a este respeito? A sua batina era toda já sem cor, desbotada, rasgada, o seu sapato estava remendado, não era um sapato tão confortável, mas para o sacrifício da Santa Missa, ele ia até Paris para comprar os melhores paramentos, os melhores cálices, porque ele justamente tinha um grande amor a Nosso Senhor na Santa Missa, que é justamente a maior prova do amor de Deus por nós,
e é também para, sobretudo, os sacerdotes e aqueles que cuidam das coisas de Deus, para justamente oferecer o melhor para Deus. Nós não usamos paramentos bonitos porque nós queremos aparecer, não é este o motivo. Se alguém pudesse usar dessa maneira, estaria de uma forma infeliz, não utilizando bem, né, aquilo que a igreja orna como belo para a nossa edificação, que também serve para, em primeiro lugar, a glória de Deus e também para a edificação dos fiéis. É muito reconfortante para nós quando percebemos Deus por meio da beleza. Nos eleva até Deus. Quando nós contemplamos algo belo, nós, na verdade, estamos fazendo a experiência já das coisas que são eternas, ou seja, do bem, da verdade, da unidade das coisas, e também o belo que é para nós um grande meio para alcançarmos uma intimidade com o nosso Senhor. Então, nós vemos, sobretudo, que na vida de São João Maria Vianney, ele escolhia as melhores coisas para entregar a nosso Senhor. Os paramentos, os cálices, tudo aquilo que nós podemos ofertar a nosso Deus. E, de certa forma, é ainda insuficiente. Nós não temos o que entregar para Deus que seja, né, de igualdade com aquilo que Ele nos oferece. E deste modo, sem um padre, sem um sacerdócio, as pessoas facilmente iriam adorar os ídolos, iriam se sujar cada vez mais com os seus pecados. Ars, a qual São João Maria Vianney chegou, uma cidade abandonada, sem cuidado pastoral, nem padres, era verdadeiramente um lugar em que as pessoas estavam reduzidas à animalidade, muito mais do que nós possamos suspeitar. Se nós ficamos assustados diante daquilo que nós escutamos, um dos biógrafos de São João Maria Vianney, que é o mais famoso, o Francis Trochu, justamente ele diz para nós que aquela cidadezinha estava em pleno caos. E se ele olhasse para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, ele veria que nós estamos, de certa forma, um pouco piores do que isso. Ou seja, a animalidade em nossos dias cada vez mais cresce. Então, qual foi a resposta de São João Maria Vianney em relação a este caos que ele encontrou em Ars? Alguns de nós responderiam com manifestações de poder. Ele iria se impor sobre aquelas pessoas através da propaganda, do marketing, que muitas das vezes nós colocamos mais esperança no marketing do que justamente no poder da oração, na piedosa frequência aos sacramentos, de palavras de ordem, de força, de ideologia contra ideologia. Não foi isso que São João Maria Vianney fez. Ele simplesmente viveu o Evangelho na sua radicalidade. E um dos dias, São João Maria Vianney, vamos imaginar, ele estava na sua paróquia, vazia, completamente vazia. Ele, às vezes, colocava o Santíssimo exposto e ficava ali rezando, enquanto as pessoas estavam nas festas, nos bares, nos bailes, e a igreja estava completamente vazia. Ele não colocou nenhum banner, não fez nenhuma propaganda. O exemplo daquele homem e a sua santidade estava já irradiando sobre aquele lugar. E todas as pessoas que estavam imersas no pecado se converteram. E a Ars vieram uma multidão de pessoas para escutar as palavras daquele pobre sacerdote. O verdadeiro sacerdote católico compreende que, se quiser ser sacerdote, só pode sê-lo como Jesus o foi, a saber, ou seja, sendo vítima. Sim, São João Maria Vianney se ofereceu a Deus em sacrifício e penitências, engajamento de sua própria pessoa, oferecida em holocausto a Deus pela salvação das almas, em obras de amor e caridade aos pobres. Nós, certamente, diante de outra Revolução Francesa, que se tratasse a Igreja como uma instituição de poder, estimularíamos a luta pelo poder. Ou seja, com o poder, nós teríamos que lutar também
com o mesmo poder. A resposta de São João Maria Vianney, porém, é a resposta de Cristo. Ao invés de se manifestar como um sacerdote de poder, ele se manifesta como um sacerdote que é vítima. Entende a sua identidade com Cristo, pois na Santa Missa nós temos Cristo, que é vítima, ele é a oferta, e ele é ao mesmo tempo o sacerdote e também o altar. Nós, prezados irmãos, devemos olhar para os sacerdotes, devemos rezar pelos sacerdotes. A resposta aos que acusam a Igreja de ser uma instituição de poder é mostrar que sim, nós temos um poder, mas é o poder da cruz. Nós temos um poder, mas este poder de quem ama até o desprezo de si mesmo, de quem ama a Deus e assim consegue edificar a única cidade que é objeto da missão da Igreja, a cidade do céu. E ser sacerdotes, identificar como vítima, nós poderíamos até uma coisa muito simples. O sacerdote, diante da confissão, do segredo da confissão, ele deve morrer, ao contrário de revelar o segredo da confissão. Então nós vemos que o sacerdote, de certa forma, corre riscos, pois justamente houveram sacerdotes que morreram por conta do sigilo da confissão. Santo Agostinho dizia com toda a clareza que existem duas cidades, uma que vai do amor de si mesmo até o desprezo de Deus, que é justamente a Revolução Francesa e a cidade e o mundo moderno que buscam edificar essa cidade feliz aqui na terra, e outra cidade do céu, edificada por São João Maria Vianney, que parte do desprezo de si, porque é nele que está fundado o amor de Deus, do amor de Deus até o desprezo de si mesmo. E ele, em coisas mais simples, se sacrificava na própria alimentação, que já comia muito pouco e dormia muito pouco. Ele passava muitas horas no confessionário, e nós poderíamos pensar segundo a lógica do bem-estar do nosso tempo. Nós precisamos ter uma noite de sono bem grande, precisamos ter a melhor alimentação, e São João Maria Vianney não tinha nada disso, e ele foi santo. Eis aí São João Maria Vianney como verdadeiro sacerdote e vítima. Entregou-se com uma eficácia tremenda, a tal ponto que o governo francês obrigou-se a construir uma estrada de ferro para levar milhares de peregrinos que aí iam até a desconhecida Ars. Para ver o quê? Para ver um Padre Santo que se oferecia a Deus como vítima. Nós possamos hoje, prezados irmãos, rezar por todos os sacerdotes. Nós possamos, especialmente hoje, nessa Santa Missa, entregar os nossos sacerdotes, sobretudo, rezando hoje pelos padres da administração apostólica. Nós possamos rezar também por todos os outros padres e pedir hoje a proteção do nosso padroeiro. São João Maria Vianney, rogai por nós.